nosso tema aqui, muito bem-vindos. Chegaram na hora, estamos a começar a almoçar, né? Estamos a começar já com o nosso tema principal de hoje, que é acerca de conflitos e conversas difíceis na vida conjugal. E como que nós podemos transformar desentendimentos em crescimento. É muito importante que nós aprendamos algumas técnicas e alguns princípios fundamentais para que possamos lidar com isso. Porque em todo o relacionamento conjugal sempre vai enfrentar desafios, vai enfrentar conflitos. Os conflitos são inevitáveis, sempre vão aparecer. Mas o problema não é a existência de conflitos, mas o problema é como nós lidamos com os conflitos na vida conjugal. Esse que é o grande problema. Pode ser um grande problema para alguns, mas para alguns podem ser proporcionado com o crescimento a partir dos conflitos. Os conflitos podem nos ajudar a crescer, mas também os conflitos podem nos derrubar. É por essa razão que nós vimos vários casais a serem desfeitos, enquanto que os outros casais estão a crescer. Os que crescem não é a ausência de conflitos, e os que vão desmoronar não é porque também não poderiam ter o potencial de crescer. A questão é como é que você vai lidar com os conflitos quando surgirem na vida conjugal, porque sempre existirão. Existem casais que, portanto, vão ter mais conflitos que os outros, dependendo também de como nós nos relacionamos, porque tudo isso vai se desencadear à base de como nos relacionamos dentro do casamento ou da relação marital. Tem uma passagem bíblica que eu queria que a gente olhássemos para ela esta tarde, em Efésios capítulo 4, versículo 26, desculpe. Efésios 4, versículo 26. E assim diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Significa que você pode ficar errado, você pode zangar, você pode, portanto, ficar ofendido. E pode ser legítimo, não é? Você pode ficar zangado legitimamente porque o seu cônjuge te ofendeu. No entanto, o conselho bíblico aqui é que não se ponha o sol sobre a sua ira. Isto é, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está furioso, zangado, irado contra o seu cônjuge. Porque isso vai desencadear outros problemas, outros conflitos, que também abre uma porta muito maior para o inimigo, que é portanto, aquele que odeia veementemente os relacionamentos conjugais. Isso pode abrir uma grande porta. É por essa razão, no mesmo capítulo, aqui no versículo que segue, diz que não deis lugar ao diabo, não é? Porque quando você se ira e vai dormir com a sua ira, com a sua zanga contra o seu cônjuge, você está já abrindo uma porta para o inimigo poder entrar e destruir, e semear qualquer contenda ainda mais pior, não é? Então, hoje, como o nosso objetivo é falarmos um pouco sobre as conversas, portanto, conflitos e conversas difíceis, vamos ter alguns exercícios, não é? Mas o mais importante é que vamos aprender algumas lições valiosas. Mas antes de tudo isso, eu queria, portanto, falar uma coisa que é mais importante, que eu estava pensando hoje de manhã. Teve um tempo da preparação deste programa, mas uma coisa que Deus me falou de manhã é que tínhamos que entender uma coisa tão séria, tão verdadeira, que cada casamento, cada indivíduo sempre tem algumas dificuldades que terá que encarar na vida, não é? Dificuldades na vida, tudo é difícil na vida. O mais importante é que nós escolhemos o que nós vamos ter que enfrentar dentre essas coisas todas difíceis, não é? E eu quero parabenizar a vocês todos que tomaram a decisão de estar aqui.
Eu sei que muitos poderiam estar aqui, mas não estão aqui hoje. Outros já tiveram oportunidade de estar aqui, que não conseguiram hoje. Tudo bem, entendemos isso. Mas uma coisa é que é difícil investir na vida conjugal. É difícil. É difícil investir de uma forma intencional na vida conjugal. Mas também é difícil negligenciar isso também. É difícil. Porque a dificuldade de investir na vida conjugal é uma dificuldade que, se você assumir esse desafio, você terá, portanto, uma recompensa muito maior. Você vai ter resultados inimagináveis, resultados que, na verdade, vão proporcionar ao seu coração com maior alegria e satisfação. Quanto que, se você ver a dificuldade de investir e escolher ignorar essa necessidade, você também vai encarar desafios. Há uma grande dificuldade em todas as áreas. É difícil para o homem e uma mulher assumirem que necessitam de investir na sua vida conjugal. Há uma dificuldade para entender essa situação, principalmente para nós que crescemos em lares em que não se promove essa mentalidade, não se ensina e não temos algum modelo exemplar, exemplos de pessoas que investiram em seus casamentos de uma forma intencional. Por exemplo, a questão de seminários de casais, encontros de casais desta natureza. Algumas famílias não promovem isso, não falam sobre isso. E de facto não somos ensinados sobre a necessidade de aprendermos sobre matérias conjugais. Portanto, é uma dificuldade muito séria para um homem ou uma mulher, até que as mulheres assumem facilmente que eles necessitam, mas os homens naturalmente não aceitam, resistem muito. Não é? O que nós vimos é que existem várias dificuldades para aceitar esta portanto, postura de investir de uma forma intencional no casamento. Existem razões psicológicas, razões logicamente os homens já apresentam. Naturalmente apresentam vários resultados, ou seja, razões, essa é a palavra correta. Mas todas essas razões são motivadas, primeiro, por orgulho e autossuficiência. Orgulho e autossuficiência é uma das razões porque muitos homens encaram isso como uma grande dificuldade, não é? Muitos casais acreditam que já sabem tudo o que precisam sobre o relacionamento e veem seminários como desnecessários, especialmente se não estão passando por crises visíveis, não é? Quando não está passando por uma crise visível, ele vê para seminários de casamentos, de casais, seminários de casais ou encontros de casais como algo desnecessário, porque eles pensam que já sabem tudo sobre a vida conjugal. Esse é o orgulho e a autossuficiência, que eu já sei o que é necessário, o que eu sei sobre a vida conjugal, não é? Eu tive essa atitude em algum tempo atrás, alguns anos atrás. Graças a Deus, nessa altura ainda não era casado. Porque se estivesse casado, a atitude que eu tinha, a mentalidade que eu tinha sobre como lidar com o casamento, era muito defeituosa, não é? Então, temos uma outra razão porque os homens veem isso como algo inaceitável. A falta de tempo ou prioridades desalinhadas, não é? A falta de tempo ou prioridades desalinhadas. Eu sei que falei alguma coisa hoje durante o culto que é muito fácil nós programamos um encontro de casais há quantos meses atrás? Desde o início do ano, não é? Para alguns acharam que poderem perder um dia de trabalho e investir no casamento. Aliás, colocaram a prioridade no ir trabalhar hoje,
depois de ter um programa já agendado por muitos meses. Isso, quantas vezes nós temos programas de casais por ano? São 2 vezes. Ok? É um exemplo. Prioridades desalinhadas. Você podia negociar com um colega para poder cobrir o seu turno, não é? E você investir no seu casamento. Estamos a falar isso para alguns que tiveram oportunidade de receber esse aviso, alguns que são membros da igreja onde fazemos parte, alguns de nós. Mas uma coisa é, quando as prioridades são desalinhadas, você não vai ter tempo. Não vai ter tempo para nada. Principalmente quando se trata de investir na sua vida conjugal. Agora, a terceira razão, porque isso constitui uma grande dificuldade para muitos investir no seu relacionamento conjugal. A vergonha ou estigma social. A vergonha ou estigma social. Há quem pense que participar de seminários de casais está... quem participa de seminários de casais está com problemas sérios. Portanto, se eu vejo que não tenho problemas sérios, então não vejo necessidade. Não é? É isso que muitas pessoas comunicam ou pensam na sociedade. Se vê você, eu vou para um encontro de casais, um seminário de casais, eles pensam, está muito mal isso aqui. Não é? Está muito mal mesmo. Por quê? Nós relacionamos que para nós irmos ao hospital é porque estamos péssimos. Principalmente a ala dos homens. Os homens só aceitam mesmo ir no hospital quando não consegue andar, não consegue falar e geralmente é carregado pelos seus entes queridos para o hospital. Não é? Porque naturalmente quando ainda consegue movimentar um pouco, vou ver amanhã. Se não melhorar, é de ir amanhã. Geralmente é assim, não é? Isso acontece também nos nossos relacionamentos conjugais. Não gostamos de investir para a prevenção, mas queremos tanto remediar. Tem aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar, não é isso? Acho que é mais custoso, portanto, ter que medicar do que prevenir, não é? Não sei, não sou médico, mas neste contexto da vida conjugal é muito mais melhor prevenir do que procurar trazer a solução quando já estiver em conflitos extremamente demasiados. Portanto, existe esse estigma social. Se você vai dizer, eu estava num encontro de casal, num seminário de casal, você, encontraram a solução? Essa será a primeira questão. Já encontraram a solução? Já estão melhorando? Daqui a 2 semanas vai procurar saber como que já está. Se é uma pessoa que se preocupa com vocês. Você, não estamos bem. Então, como que você vai num seminário de casais se vocês já estão bem? Não, é investir. Investir, não investimos porque estamos em crise. Investimos porque queremos amanhã melhor do que o hoje. Não é isso? Investimos porque queremos uma amanhã melhor que hoje. Cada relacionamento tem um potencial de crescer e ser muito melhor do que está hoje. Mas se não sabe o segredo, a ideia de investir para um melhor, você pode continuar no estado em que você está. Pode ser que o seu relacionamento está bom, mas o bom não é suficiente. Existe um nível ainda melhor que o seu estado atual. Não sei se estão a entender isso. Você pode ser uma pessoa que recebe um bom salário, mas existe um nível acima do salário que você ganha. Para pessoas que têm uma visão de crescimento, se você ganha um bom salário, a ideia é usar o seu salário para investir, para poder multiplicar as suas fontes de renda. Esta é uma mentalidade de alguém que deseja crescer na vida. Não é isso? Então, na vida conjugal também, o princípio é o mesmo. Você pode ser que tenha um bom relacionamento hoje, mas não significa que você está num estado melhor. O seu relacionamento pode ainda estar num estado muito melhor.
muito melhor. É por essa razão que investir na vida conjugal não é necessariamente porque você esteja em crise. Há questões em que você vem porque esteja em crise, há questões de você ter uma visão de querer crescer. E para tudo isto é válido, mas não é só para aqueles que estão em crise. Na sociedade, eles pensam, a maioria das pessoas na sociedade pensam que só vai ao médico quem está doente. Claro que todos nós temos alguns déficits, alguns problemas na nossa vida conjugal. Por essa razão é bom investir para, portanto, encontrar soluções atuais, mas também para um futuro ainda muito melhor. Estamos todos juntos? Agora, qual é a outra situação que constitui uma dificuldade na vida conjugal, para investir na vida conjugal? A falta de apoio do cônjuge. Existem casais, mesmo hoje, conheço um casal que queria, uma parte queria estar aqui, outra parte disse que não. Estás a perceber isso? A falta do apoio do cônjuge pode também construir uma grande dificuldade para investir na vida conjugal. Investir na vida conjugal, estamos a falar de receber ensinamentos que vão te ajudar a saber como lidar com os conflitos, poder, portanto, travar conversas difíceis, lidar com conflitos de uma forma amigável, de uma forma cordial e poderem crescer juntos de uma forma intencional. Agora, quando a outra parte não apoia este mesmo desejo, geralmente as mulheres desejam isso. São poucas mulheres que prefeririam evitar tanto encontros desta natureza, não é? Mas a maioria dos homens, do outro lado, quem é homem, ou todos os homens aqui, levanta as mãos, né? Levanta as mãos, eu digo, ei, graças a Deus eu consegui. Eu consegui hoje romper esta barreira, não é? Você rompeu esta barreira para estar aqui. Não é fácil para o homem aceitar, assumir que eu preciso de investir na minha vida conjugal. Não é fácil. Os homens têm uma dificuldade muito, muito séria para aceitar esta realidade. Por mais que eles saibam que não estou bem no meu relacionamento conjugal, mas ainda vai dizer que, olha, eu vou conseguir, eu vou gerir isto. Mas, olha, você está há 2 anos nessa situação, mas ainda não conseguiu gerir, mas ainda espera que vai conseguir por sua própria conta. O que você acha que vai fazer diferente, que não fez, neste período de 2 anos, neste período de 6 meses, neste período de 2 meses? O que acha que vai fazer de melhor, que dependa dos seus próprios recursos para melhorar a situação? Eu vou dizer uma coisa, em vez de você melhorar, você vai piorar. Em vez de você melhorar, você vai piorar. Porque você acha que sabe, enquanto que não sabe. A falta de humildade e aceitar que você não sabe alguma coisa é um dos grandes entraves que nós encaramos na sociedade. É por essa razão que temos um índice muito maior de relacionamentos disfuncionais. Ok? O índice é tão maior e alarmante de relacionamentos disfuncionais. Casais que vivem em conflitos constantes, casais que vivem em inimizades, ok? Continuam juntos só porque têm alguns investimentos coletivos, têm filhos, não é? E eles vão continuar sob o risco de sofrerem demasiadamente no contexto psicológico e emocional. Então, ponto número 5 sobre as razões que constituem dificuldades para os casais investirem no seu casamento. A desvalorização do investimento emocional e espiritual. Muitos não têm ideia de que para você ser uma pessoa feliz, precisa investir. Para você ser uma pessoa alegre, precisa investir, não é? Para você ser uma pessoa estável, precisa investir espiritualmente. Precisamos de investir. Então, quando nós desvalorizamos isso tudo é a base daquilo que vimos na nossa sociedade quando nós crescemos. Quando a nossa sociedade não valoriza a questão de investimento,
nesta área, nesta matéria. Falei sobre isso no meu livro, sobre a questão de não termos exemplos concretos na sociedade e não só as famílias não estarem empenhadas em investir o conhecimento sobre as matérias conjugais para os seus filhos. Falamos que quando nós crescemos, os nossos pais fazem tudo por tudo para sacrificar e investir na nossa educação acadêmica, a nossa formação para a preparação da vida, portanto, profissional. Pouco se faz sobre a preparação para a vida conjugal. E eu pergunto, o que é que tem maior impacto na vida de uma pessoa? É a vida profissional ou a vida conjugal? O que é que determina a alegria ou a tristeza de uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa casada. É bom emprego ou é um bom relacionamento conjugal? O que é que tem maior impacto? Boa relação conjugal. Boa relação conjugal. Se a relação conjugal não for estável, não for saudável, ainda que você ganhe muito no seu trabalho, você ainda pode viver numa vida miserável. Se você tem uma boa relação conjugal, ainda que você ganhe pouco, você será uma pessoa feliz. Mas pouco se faz nas nossas famílias, na sociedade, no investir nesse conhecimento. O que se faz é que, se um dia, graças a Deus, pela graça de Deus, uma filha ou um filho contraírem um matrimônio, tem aquela cerimônia que se diz culaia, não é? Chamam a filha para culaia. Culaia é dar conselhos, não é isso? E para o homem tem essa cerimônia de culaia. O homem naturalmente já sabe tudo, não é? Naturalmente o homem sabe tudo. Por essa razão não há cerimônia de culaia para o homem. Irmão Davi, foi culaiado? Infelizmente. Não foi, não é? Porque logo se presume que o homem, tudo que o homem diz é correto. Não é? Irmã Teresa, é isso mesmo? Tudo que ele diz e faz é correto? Mas porque o homem, a sociedade dá aquela legitimidade que o homem, é chefe da família, pronto. E a mulher precisa de conselho, porque é uma mulher, não é? As poucas igrejas pegam desse tipo. Aqui temos reunião das mães, Sim. ensinarem entre elas. Exato. Dificilmente temos reuniões dos pais Dos homens para podermos nos ler. Exato. Entendeu? Então, quando muito se faz na sociedade, é levar o homem para aquela despedida dos casais entre jovens lá, brincar e fazer qualquer tipo de jogo, não é? Dar um conselho aqui, mas acolá, mas na verdade, como é que nós aprendemos melhor? Quando há uma repetição, quando existem exemplos concretos que nós podemos seguir na sociedade. Não, a grande falha é não existem ensinamentos teóricos na família, nem tanto na escola. Não existem ensinamentos concretos sobre a vida conjugal, mas também temos a falta de modelos, de exemplos, de padrões que as pessoas podem viver e dizer, olha, eu gostaria de ter um casamento como a do tio fulano e a tia fulano. Como a do meu tio, como a do meu pai. Que eu gostaria de ter um casamento como de mamãe e de papá. Geralmente temos um grande déficit nesses exemplos. Por quê? Eles também não tiveram essa oportunidade dos seus pais. Porque eles não tiveram isso, eles também não deram aos seus filhos. E os filhos, como não tiveram isso, eles também não vão ter nada para dar aos seus filhos. Então é uma geração, um ciclo geracional de pessoas não preparadas para a vida conjugal. E a sociedade se torna cada vez mais fraca. Por quê? Os filhos não têm essa educação e os casamentos ficam cada vez mais disfuncionais. Os filhos que saem desses lares também não têm uma educação adequada e vão sair também, vão viver uma vida maritalmente talvez disfuncional
ou até alguns acabam desvalorizando a vida de casamento porque não viram qual é o valor, porque os pais vivem sempre em conflitos. Então, se o casamento é esse, então vale a pena não casar. Por quê? Não quero assumir o risco de viver a vida toda como a dos meus pais, não é? Tem pessoas que têm essas decisões. Tem jovens que crescem com essa mentalidade que para mim o casamento, não. Por quê? Viram um mau exemplo daquilo que a vida conjugal é. Alguns dizem que se você casa, logo esteja a entrar em problemas. Sim, tem essa mentalidade. Basta você casar, você já convidou problemas na sua vida. Então, a partir dessa mentalidade que você vê o casamento como um problema, significa que basta você entrar no casamento, você assumiu, ou seja, está a suicidar-se automaticamente. Então, todo dia que você vai acordar ao lado do seu cônjuge, o meu problema está aqui. O meu problema está aqui. O meu problema está aqui ao meu lado. Por essa razão que o homem diz que deixa-me sair e apanhar um pouco de ar. Essa expressão vem de onde? Quero apanhar um pouco de ar porque estou a viver num sufoco. Quem é que está a te sufocar? A sua esposa. A esposa, quem está a te sufocar? Eu também vou sair com as minhas colegas para apanhar um pouco de ar. Quem está a te sufocar? O meu esposo. Não é isso? Então, essa é a mentalidade que já temos, portanto, por causa das influências. As influências. Agora, quero aqui citar. Falamos das dificuldades que nós temos em assumir que necessitamos de investir nos nossos casamentos. A verdade é que se você assumir este desafio para investir na sua vida conjugal, ou seja, se você não assumir este desafio, mas terá outras dificuldades, e muito mais graves, e muito sérias, ou até feias. Estas dificuldades que você vai ter que encarar, essas são inevitáveis para alguém que rejeita assumir a dificuldade de investir. Por quê? Se você aceitar investir na sua vida conjugal, como já falamos, que um dos primeiros desafios que o homem terá que quebrar é a questão do orgulho e autossuficiência. E você dizer, olha, eu preciso aprender do outro irmão, de um certo humano também, de um ser humano assim que é. Eu também que preciso aprender, eu não sei tudo. E ter que renunciar à autossuficiência. Este é um desafio para muitos de nós. Eu tive que aceitar ser ensinado por outros, por um homem. Eu já lembro, há mais de 12 anos, que eu disse que eu quero ser ensinado. Antes disso, eu sei quem eu era. Obstinado, muito bem determinado, e pensava que eu podia fazer tudo. Mas as más lições me levaram a uma boa consciência, a boas lições. Olha, é tão difícil demais achar que você sabe tudo. Ok? Então vamos ter que perder o orgulho e assumirmos a postura de humildade e aceitarmos sermos ensináveis. E aí nós podemos aprender lições valiosas da vida, talvez em pouco tempo, e nos ficar a missão de praticar. E quando você tem um conhecimento teórico, é fácil, se você for humilde, praticar. E quando você começa a praticar, você poderá ver os resultados. E serão resultados gratificantes.